Muito bem, começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que aborda assuntos relacionados ao mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre negociação coletiva. E o entrevistado é o Dr. César Granieri. O César Granieri é um advogado trabalhista experiente, respeitado, autor de vários livros sobre assuntos do direito do trabalho, mas especialmente a respeito de negociações coletivas. Então, nós vamos falar com o especialista, Dr. César. Espero que tenhamos feito uma boa entrevista. O sindicato concluiu agora, recentemente, a negociação coletiva dos trabalhadores em transporte de valores no Estado de São Paulo. Dr. César, o que é uma negociação coletiva? Franzinho, muito obrigado pela oportunidade. Vou tentar explicar em breves palavras. Negociação coletiva é a arte do possível, é assim que eu chamo. Por quê? É o interesse dos trabalhadores e a resistência dos empregadores em que aquele interesse deles em terem melhores na condição de trabalho, na jornada de trabalho, no salário, nos benefícios, não sejam obtidos. Então, você produz uma negociação de acordo com o que está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 611 e seguintes. Então, lá diz que existem dois instrumentos coletivos. O acordo coletivo, que é aquele firmado entre o sindicato e uma determinada empresa, ou outras mais empresas, pode ser, não precisa ser só uma empresa, mas normalmente é feito com uma empresa, ou a convenção coletiva, que é o instrumento normativo, eu já vou explicar isso para vocês, que se constrói através de uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas, representante de todas as empresas do setor que se está negociando. Então, para que se tenha uma ideia, o que é um instrumento normativo? É aquele instrumento que distingue da lei, porque na convenção coletiva, na consolidação, você já sabe quais são os seus direitos. Na Constituição Federal, no artigo 7º, você já tem ali o rol de direitos. Normalmente se constrói uma convenção coletiva porque existem particularidades da categoria, peculiaridades da profissão, que são construídos junto com o sindicato para dizer, olha, nosso sindicato é diferenciado. Então, nós precisamos de ter uma hora extra diferenciada, não só os 50% da lei. Nós precisamos ter direitos beneficiados, diferenciados. Nem a Constituição Federal, nem a CLT prevê a existência de ticket de restaurante, de auxílio viúva. Há esses direitos que se conquistam através da luta sindical. Então, você constrói um instrumento onde vem cláusulas ali dentro prevendo esses direitos. Qual é o piso salarial, quais são os abonos que são pagos, qual é o diferencial que está sendo pago, por exemplo, um seguro de vida específico para a categoria, o próprio auxílio viúva que eu coloquei. Então, você coloca ali dentro plano de saúde, né, que muitas empresas não dão porque querem dar, dão porque está previsto na convenção coletiva. É através dessa luta sindical que se insere nesse instrumento, que é uma convenção, um acordo coletivo, cláusulas diferenciadas que favoreçam o trabalhador, que só são conquistadas pelo trabalho sindical. Muitos trabalhadores acreditam que o patrão está dando porque é bonzinho. Não, o patrão pensa no custo. O sindicato pensa na vida. Essa é a diferença entre trabalhadores e empregadores. Desde 1º de julho, vigora a nova Convenção Coletiva dos Trabalhadores em Transporte de Valores. Faço duas perguntas. Ela tem pleno valor legal? Primeira pergunta. Segunda, caso a empresa não cumpra um dos seus itens ou a convenção na íntegra, o que o trabalhador deve fazer? A pergunta é pertinente, Franzinho. Primeiramente, porque com a reforma sindical, das normas trabalhistas em novembro do ano passado, de 2017, houve uma grande discussão sobre como ficariam as normas coletivas, que são esses instrumentos coletivos que eu informei para você, o acordo e a convenção coletiva. A nova regra diz que elas têm eficácia plena. Inclusive, o negociado valeria sobre o legislado. Precisamos avisar o judiciário disso, mas que a lei diz que o negociado vale sobre o legislado, vale. Então, você veja, tudo aquilo que nós colocamos no instrumento coletivo
desde a Constituição de 1988, já estava previsto no artigo 7º, inciso 26, que está dizendo reconhecimento dos acordos e convenções coletivas. Então, naquela época, de 88, se pegou um instrumento normativo desse, uma convenção coletiva ou acordo coletivo, e se elegeu ao status de norma constitucional. Que a Constituição Federal falou, vocês têm que reconhecer o que está aí. Né? Infelizmente, a gente brinca que o diabo mora na interpretação, né? Porque daí vem as pessoas que querem apoiar o movimento sindical e reconhecem o que está ali. Aqueles que não querem, querem destruir o que está ali, porque sabe que ele prevê direitos que são acima da lei. E tem empresário que não quer pagar nem o que está na lei, quanto mais o que está acima da lei. Então, enquanto houver a sua vigência, o que é a vigência? Toda categoria tem a chamada database. O que é a database? É a data na qual você institui, junto com os sindicatos das empresas, para dizer, olha, nós negociamos todo dia, 1º de maio era uma data simbólica antigamente, hoje já mudou muito isso, de acordo com a conveniência das categorias. Mas firmamos que seja 1º de maio. Então, todo ano, no dia 1º de maio, haverá uma negociação para que haja uma recomposição salarial e revisão dos benefícios e interesse da manutenção de retiradas de algum, de outro, é aí onde surge a negociação. Normalmente, esse ano, nós sentimos muito que as empresas querem retirar das convenções coletivas, não só nesse setor, mas em quase todos que eu negocio, chamado plano de saúde, porque dizem que é o maior custo das empresas. Mas, enquanto estiver vigorando a convenção coletiva, ninguém pode mexer. Que bom. Então, nós firmamos, sabiamente, através de um trabalho da nossa diretoria, presidida por João Passos, uma convenção por 2 anos. Por que isso? Na instabilidade que nós estamos vivendo de direitos trabalhistas e direitos econômicos, nós temos garantido por 2 anos todos os benefícios obtidos naquela convenção coletiva. Então, vem uma norma para retirada, desculpe-me, mas a lei diz que o negociado prevalece sobre o legislado, vai prevalecer essa convenção durante essa vigência de 2 anos. Uma conquista maravilhosa no atual cenário econômico. Perfeito. O doutor César, que é um advogado trabalhista, jovem advogado, mas tem bastante experiência na negociação, ele hoje é seguramente um dos especialistas, pelo menos aqui no Estado de São Paulo, dos que eu conheço, em negociação coletiva. Portanto, fala assim com bastante conhecimento de causa. Agora, doutor César, nós já falamos da negociação coletiva, você citou muito bem o amparo constitucional, o papel do sindicato, o patronato sentado do outro lado da mesa, discutindo, debatendo e colocando seus pontos de vista, mas a gente não falou da categoria, porque tudo começa com uma assembleia e com a eleição de uma pauta. Então, eu queria que você me explicasse aqui para as pessoas que vão nos assistir como é que a categoria participa. Inclusive, no caso aqui do transporte de valores, havia uma comissão de trabalhadores lá, tudo era conversado com aquele povo. Muito bem colocado. Quando eu esclareci sobre o que era um instrumento normativo, eu não expliquei como que ele é construído. Isso é muito importante para que o trabalhador que estiver assistindo saiba. Nada nasce da cabeça de uma pessoa que fala, não, hoje nós vamos fazer isso. Não, normalmente se conversa com os trabalhadores, destes se obtém os seus reclamos, quais são a parte que mais lhe incomoda, e transforma-se essas reclamações, esses pedidos, numa cláusula escrita, na qual se pretende contemplá-lo. Mas essa cláusula é escrita, depois acontece o seguinte, se é convocada uma assembleia específica para a abertura das negociações, normalmente até 90 dias antes do término da última convenção prevista. Se convoca essa assembleia, os trabalhadores comparecem, se lê a pauta de intenções que for buscada durante o trabalho sindical, porque o sindicato trabalha o ano todo. Sim. Quando chega na negociação, normalmente ele está com o instrumento construído em cima daquilo que ele ouviu dos trabalhadores durante este ano. Então, você apresenta ali para os trabalhadores e fala, olha, nós temos aqui sugestões que foram encaminhadas, A, B, C, D, F. Incluímos na pauta. Construímos as cláusulas de acordo com aquele desejo do trabalhador de ver resolvido determinadas situações que, às vezes, nós não prevemos. Ele, no dia a dia, reconhece que aquilo ali poderia ser melhor normatizado e aplicado a todos os trabalhadores. É trazido para essa Assembleia. Nós realizamos, no Carro Forte, por exemplo, a Assembleia em São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Santos. Então, onde há uma subsede do sindicato, porque a base é estadual, nós realizamos a Assembleia. Então, você imagina pegar os reclamos de todos esses trabalhadores, transformar num instrumento e entregar na mão do empregador. Falar, olha, os trabalhadores decidiram, não foi o sindicato que decidiu, os trabalhadores decidiram que esta é a pauta que estamos apresentando. Então,
Sem a presença do trabalhador, não existiria instrumento normativo nenhum. A gente fala, aplica aí o que está na CLT, aplica o que está na Constituição Federal, está bom para todo mundo. Mas não, é essencial, é legitimadora a presença do trabalhador nas assembleias. Com a presença deles é que nós construímos todos os instrumentos. Perfeito. Agradeço muito o doutor César Granieri e faço aqui uma observação. Nós estamos numa época em que o movimento sindical é muito atacado, inclusive a grande imprensa vive atacando sem conhecimento de causa. Você, trabalhador e trabalhadora, não caia nessa conversa de que sindicato não ajuda, que sindicato não faz nada, que o sindicato é inoperante. Procure o seu sindicato, entre no site do sindicato, veja a convenção coletiva, acompanhe as negociações que se faz por empresa, mesa redonda, denúncia, processo, orientação trabalhista, e aí você vai ter uma ideia mais acabada e mais justa do que é um sindicato de classe.